O Vidalba, né? O polivalente na zaga, já até atuou pelo meio, mas na lateral tá dando conta do recado também, Ale. Eu vou te falar uma coisa, Thiago, eu não sou baú pra guardar segredo. Aliás, guardo alguns, né, principalmente do terceiro tempo dos jogos beneficentes, mas morrerei com eles, ok? Mas eu não sou baú não pra guardar segredo. Eu tenho meu time aqui com William, Fabrício, Jesus e Vidalba, ouviu aí? Vidalba, Lucas Silva, Mateuzinho Gerson e Matheus Pereira, Caio Jorge e Wesley. É o meu 11 preferido para quarta-feira. Pro resto do campeonato é uma outra conversa. Uma partida que quem olhar somente o 3-1 e não tiver acompanhado nada do jogo, pode ter uma impressão que o Cruzeiro, a superioridade do Cruzeiro que existe de fato diante do Mirassol, ela foi confirmada no jogo, foi confirmada, mas o 3-1 não sugere o quão difícil foi esse jogo. Mirassol é uma equipe muito bem treinada. Mirassol não há problemas em equipes que jogam mais defensivamente, mas não é o caso do Mirassol. Apertou a marcação sempre que pôde, sabendo que um Cruzeiro não é uma equipe que joga na base do chutão, pelo contrário, joga construindo desde lá de trás. Um calor absurdo no Mineirão, um público extraordinário, né? Mais de 57 mil cruzeirenses, mas foi um Cruzeiro que enfrentou muitas dificuldades e uma sequência, né? O Cruzeiro nessa sequência de volta da Copa do Mundo já teve 2 jogos com gramados bem encharcados contra Coritiba e Internacional. Já jogou no sintético e aí vem um jogo domingo às 11 horas, antes do jogo contra o Flamengo. O Arthur acabou mexendo em 5 peças, acho que uma delas ele acaba mexendo até por suspensão, que é o caso do Matheus Henrique, mas ele coloca o Fagner para jogar, não vai estar disponível contra o Flamengo, coloca o Romero para jogar, não vai estar disponível contra o Flamengo, tira o Fabrício Bruno, coloca novamente o João Marcelo e aí faz voltar o Jonathan Jesus, coloca o Vidalba pela lateral esquerda e coloca o Bruno Rodrigues de começo no comando do ataque, no lugar do Caio Jorge. Bom, o Cruzeiro tenta jogar à sua maneira, sai na frente bem rápido, em um lateral que o Bruno Rodrigues desvia ali para o João Marcelo fazer o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. HG, eu acho que vai ser destacada pelos outros colegas aqui a questão da campanha do Cruzeiro, mas eu quero falar de um time em que todas as peças funcionam. E ontem o banco, para mim, fez muita diferença. O João Costa já fazendo uma estreia importante. O Wesley, nem se fala, e a gente tem que lembrar, esses jogadores tiveram no máximo 2 sessões de treinos até o jogo de ontem. A entrada do Caio Jorge, que começou por clara preservação. O Arthur, ele nesse período até o jogo do Flamengo, ele teve que fazer mágica para administrar um elenco curto que ainda perdeu 2 peças. E aí é como você citou bem, HG, é um trabalho em conjunto do Arthur com os jogadores, com o departamento de futebol. É apenas a primeira amostragem do Wesley com o João Costa. Eu quero destacar, eu falei mais cedo no Band News na área, quero destacar aqui de novo. Ser ídolo, às vezes, de um time não é somente você conquistar os títulos. É também você entender momentos e importâncias diferentes que ao longo da sua estada ali, dentro de um clube do tamanho que é o Cruzeiro, você passa a entender. Eu estou falando isso para falar do Lucas Silva, que é um cara hoje, aos 33 anos, que não participava de um jogo desde o jogo contra o Internacional e entrou ontem parecendo o Zé Lucas. Isso mesmo, ele entrou ontem parecendo um estreante, depois de não ter sido utilizado todos esses jogos, e a entrada dele, juntamente com a do Caio Jorge, com a do João e com a do Wesley, muda o panorama do jogo. O Cruzeiro melhora com opções do banco e é um Lucas Silva resiliente que entende hoje o seu papel, que é um papel muito importante. Elencos costumam conseguir grandes conquistas. Se você consegue apenas 11, HG, a coisa é muito complicada no nosso futebol. Ô, Valuzão, eu acho que o Valu pregou muito bem ali tudo que foi a partida de ontem, deu alguns pontos específicos de destaque. Eu vou dar um específico, que eu já falei dele aqui, eu já exaltei o trabalho dele, mas eu acho que agora tem um rótulo muito maior, porque finalmente chegou o tão esperado jogo da Libertadores, das oitavas de final. Porque tudo que a gente ia falando, a gente sempre dava uma condicionada a como vai estar o Cruzeiro até a partida contra o Flamengo. Que Cruzeiro vai encontrar, o torcedor vai encontrar no Mineirão, nesse dia tão especial do jogo contra o Flamengo, pelas oitavas de final. E é um Cruzeiro forte, um Cruzeiro de Arthur Jorge. E por que eu quero falar especificamente do Arthur Jorge nesse momento?
Quando a gente volta lá para o início da temporada, o Cruzeiro, que era aquele mesmo Cruzeiro que foi tão bem na temporada passada, de 2025, nas mãos do Leonardo Jardim, foi um time que foi se esfacelando nas mãos do Tite, e mesmo assim tendo um grande reforço, que era a chegada do Gerson. Então se esperava muito daquele Cruzeiro, e o início de campeonato brasileiro do Cruzeiro foi um fracasso, tenebroso, horroroso, terrível. O Cruzeiro em 8 rodadas tinha apenas 4 pontos. 8 rodadas, 4 pontos. Na 9ª rodada, estreou o Arthur Jorge. E de lá para cá, o Cruzeiro conquistou 29 pontos. 29 pontos. Então, torcedor, entenda a grandiosidade que teve o Arthur Jorge à frente dessa equipe. É de se valorizar, é de se respeitar, é de enaltecer, é de estudar o que foi feito. E um outro ponto muito importante, a conexão dele com a diretoria do Cruzeiro. Por que eu falo isso? O Cruzeiro perdeu há 20 dias 2 jogadores que seriam importantes para esse Cruzeiro, que foram contratados para o momento de quarta-feira, para a temporada, mas para o momento de quarta-feira. Eu estou falando do Peck e estou falando do Sinisterra. O Cruzeiro perdeu esses 2 jogadores. Pum, perdeu. Não, está fora da temporada. E aí, em determinado momento, o torcedor olhou e às vezes até desconfiou. Cara, o que vai acontecer? Será que vai ser o Marquinhos, que vai ser o substituto? Será que vai ser o Bruno Rodrigues? Como que vai ficar esse Cruzeiro? Como que vai ficar esse Cruzeiro? Buscaram 3 reforços. 3 jogaram ontem. O Zé Lucas jogou ontem, foi muito bem. O João foi muito bem. E o Wesley foi muito bem. Tudo isso às vésperas de um grande jogo. Então, parabéns para a diretoria do Cruzeiro, que trabalhou muito rápido. Parabéns para o Arthur Jorge, que consolidou esse time, fez esse time se entender dentro de campo e muito bem. Quando eu falo se entender, eu estou voltando lá atrás, no início da temporada, quando era um fracasso, e hoje o Cruzeiro é uma realidade e joga muita bola e vai encarar o Flamengo frente a frente. E eu cheguei a falar hoje no Band News na área, são 2 jogadores que, para mim, eles basicamente não sentiram o peso de estar começando a jogar para um clube novo. Parece que os caras se adaptaram de forma, assim, instantânea. Simplesmente colocaram os 2 no time e eles conseguiram se adaptar. E aí é impressionante o que os 2 fizeram no jogo de ontem. Tem 2 jogadas, eu não sei se dá pra gente continuar, dividir a tela para mostrar as jogadas, mas tem 2 jogadas que para mim elas são emblemáticas da partida. Uma delas é o João Costa recebe pelo lado direito, aí ele corta para dentro para a perna esquerda como se fosse finalizar. Lançamento do Lucas Silva. O lançamento do Lucas Silva? É. E aí passa as costas dele o Wesley. Isso. Quando o Wesley passa as costas dele, ele coloca o Wesley na cara do gol, velho. E assim, óbvio, sim. Não tá tão na cara do gol, mas em condição de finalizar. Sim. E aí o Wesley consegue quase fazer o primeiro gol dele ali. E depois o Wesley faz uma jogada, cara, individual, que ele dribla 2 marcadores, passa no meio dos 2, invade a área e bate colocado também numa situação não tão confortável para finalização. Então, assim, eu gostei do que esses 2 caras apresentaram. Eu acho que, para mim, o ponto positivo do jogo de ontem é saber que esses 2, mais o Zé Lucas, que é um terceiro, que chegou há pouco tempo também, os 3 conseguem entregar no Cruzeiro. É claro, é só o início de uma passagem. Dá para esperar muito mais. Eles vão oscilar em algum momento, é claro que vão. Só que depois do jogo de ontem, eu acho que o Cruzeirense fica um pouco mais confiante. Fica um pouco mais confiante porque são 2 jogadores que deram muito certo, vieram para ajudar o Cruzeiro e já no primeiro jogo conseguiram ajudar. E a gente pode falar do Zé Lucas, que, cara, fez uma partidaça ontem. Uma partidaça. Então, eu acho que o Cruzeiro atacou muito bem o mercado. O Eltinho foi muito feliz quando ele parabenizou o departamento de futebol do Cruzeiro com as contratações feitas em 2026. E eu vou até mais além. Boa tarde a todo mundo do estúdio, pessoal de casa. É um calor tremendo, como o Valu falou, estádio lotado e o Cruzeiro às vésperas do maior jogo do ano do Cruzeiro até o momento. Aí o Cruzeiro olha para o banco e você vê que ontem o Cruzeiro não utilizou o Gerson, não utilizou o Willian e não utilizou o Fabrício Bruno. Quer dizer, às vésperas do jogo importante, ele vai ter 3 jogadores que são importantíssimos descansados. E aí quando você olha no segundo tempo, um jogo que o placar realmente não mostra a dificuldade que foi o jogo. O jogo foi difícil, na hora que estava empatado ali a coisa começou a complicar. Mas aí na hora que o Arthur Jorge olha para o banco, ele fala assim, vem aqui, Caio Jorge. O gol que o Caio Jorge fez... Alguns vão falar assim, pô, que facilidade. Tal. Gente, não é fácil, você lê presença de área, né? Pô, o cara faz levanta com uma perna, bate com a outra, posicionamento, e aí
2 jogadores foram contratados, como o Elton disse, para poder fortalecer o ataque às vésperas de um jogo importante como o Flamengo. E eu vou dizer, viu, Arroio? Prepara, que você vai perder a titularidade do Cruzeiro. Você, com o futebol que está jogando, não é um jogador ruim, mas só ontem o que a gente pôde ver do João Gomes e também pôde ver do Wesley, ele vai perder a titularidade. O gol do Wesley, cara, é aquela jogada que o torcedor espera. Exatamente, de um ponta rápido. De ele chegar e buscar, e não é aquela coisa de retardar, não. Vai pra cima, tem 2, não, vai pra cima, 1 contra 1. Então, o torcedor do Cruzeiro tava com aquela coisa, é o Flamengo, todo poderoso. Pode olhar o seguinte, olhando pelo lado do Cruzeiro. O Cruzeiro chega muito bem, chega descansado para esse jogo, e com o Arthur Jorge tendo opções para montar o time. Agora, olhar o outro lado do Flamengo aí é outra história, né? Vai ser sempre um grande time, porque tem um elenco fantástico, mas o Cruzeiro, para mim, chega da melhor maneira possível e com o time bem alinhado, bem equilibrado. Cara, você tem um Gerson, sim, tranquilo, leve, livre, leve, solto, ele vai estar na quarta-feira, descansado, vai fazer uma diferença tremenda. Deixa eu só falar um detalhe, tá? Que ontem me chamou muita atenção, quando o Lucas Silva entra em campo e o Romero dá a abraçadeira para ele. Cara, isso para mim mostra o que é o profissionalismo de um cara. Porque, primeiro, o cara tá no banco e eu não vejo, pelo menos, Lalu, nenhum tipo de reclamação dele. Não tem. Entrou, pra mim, fez um futebol muito bom. Absurda a entrada dele. E assumiu o cara. O cara é titular. O cara é capitão, mas tava no banco. Mas ele tem ali uma ascendência. É uma ascendência, que é impressionante. E isso é gestão de elenco. Fala pessoal, passando aqui rapidinho, tá? Finalizamos aqui o vídeo, então já deixa o like aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo vocês, tá bom? Já se inscreva no canal, tá bom? Ativa o seu sininho de notificação para não perder nada e deixa o like. Já pega o embalo aí para dar aquela forcinha pro canal, tá bom? Ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo. Contamos com vocês, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal e compartilhando esse vídeo com os amigos, para estar chegando mais gente aqui no canal e assim o canal crescer. E fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que eu venho falando aí no vídeo, tá? Sobre reforços, sobre a partida, sobre pessoa em si, né? O jogador em si, a personalidade e tal. Deixa aí o seu comentário, é muito importante a participação de vocês aqui no canal, que o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e ele alcança, né? Ele alcança mais torcedores do Cruzeiro, fazendo assim, buscando mais inscritos aqui pro canal. Inclusive, vocês podem ser até um desses que está sendo indicado pelo YouTube ou por um amigo. Então, continue fazendo essa corrente e assim o canal cresce cada vez mais e a gente já nem agradece vocês, tá bom? Muito obrigado a todos pela preferência. Fiquem com a gente aí, tá? Só verifique a sua inscrição aí antes de sair, se você ativou ela, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!